nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vinda, nação querosense, a mais um vídeo de garbo e elegância do É Nós Queiroz. Hoje o assunto é sorteio da Copa do Brasil. E neste sorteio está envolvido o Clube do Remo, o futebol do norte representado pelo Leão Azul. O Remo pode ter alguma preferência? Algum time facilita a escalada do Clube do Remo? Ou não? Quer saber o que eu acho? Algumas informações, opinião e sugestões para ti? Vem com nós, papi! É sorteio de Copa do Brasil, nação querosense. É sexta-feira, é 14h. Vamos estar de olho porque terá live na sexta-noite, se você está vendo esse vídeo logo após que ele saiu na quinta-feira. Muito bom falar de Copa do Brasil com o time paraense. E esse time paraense envolvido é o Clube do Remo. Depois, desde 2003, vamos matemática, 18 anos, o Remo está numa fase mais aguda da Copa do Brasil. Boa essa, novo esse termo, novo. Numa fase mais aguda, enfrentando os times de tradição, times gigantes do cenário brasileiro. Vamos lá. Como será o sorteio? Paulo, como se a maioria não soubesse. Mas vamos lá. São 2 potes. O Remo está no pote 2. Jogará contra o pote 1. Esse pote 1 pega os times de melhor ranking. O pote 2, os outros times. Desse pote 1, que serão os adversários do Clube do Remo, só 2 times não estão na Série A. Vasco e Cruzeiro. Virão os times da Libertadores e aí se monta via ranking esse pote número 1. Já no pote número 2, onde está o Clube do Remo, também há uma curiosidade. 3 times da Série A estão no mesmo pote do Remo. E os outros misturados de todas as divisões. Da Série A estão o Atlético Goianiense, o Red Bull Bragantino e o Fortaleza. Até me estranha aqui, só um parêntese no vídeo, me estranha ainda o Fortaleza não está do outro lado. Mas tudo bem, passemos. E aí eu vou trabalhar com vocês algumas coisas que eu vi nas redes sociais, coisas que eu falei nas lives do É Nós Queiroz, que eu ouvi da nação querosense, de possibilidades de cruzamento, tá? Vou trabalhar em cima dos nomes de times que eu falei, algumas frases que eu li, que eu ouvi, frases que eu li. Vamos lá. Falaram-se muito de Corinthians pela vingança, a revanche da situação Castor. O Vasco, pelo momento, aí não quer mais o Vasco que ganhou do Flamengo, volta a querer o Vasco. O América Mineiro, por ser um time, né, que ascendeu agora, mas é um time de Série A. E o Cruzeiro, que há uma encarnação que o Cruzeiro é freguês do Clube do Remo e o freguês está na mesma divisão que o Remo, assim como o Vasco. Vamos lá. Corinthians. Não acho. A revanche seria legal, a história, o folclore, bacana, mas o Corinthians é um time que, por mais que esteja mal, sabe jogar esse tipo de competição. Já vimos isso acontecer várias vezes. O Corinthians, aos trancos e barrancos, aproveita a Copa do Brasil, uma competição de mata-mata, para dar uma respirada, refazer algumas coisas. O estilo de jogo do Corinthians, joga fechadinho, Mancini, também é um estilo que é ranheta para jogar essa competição, fora o que cerca, além, né, do retângulo verde das 4 linhas. Não me apetece, mas isso é uma opinião. Vasco apetece. Porém, com alguns pontos a se observar. Hoje o Vasco não passa para a fase decisiva do Carioca, não passa. O Vasco fica fora dos 4, fica atrás de clubes do interior. Então, assim, o Vasco não está passando um momento bom. O time do Vasco não é um time bom. O Vasco passa por dificuldades financeiras absurdas, pressão de uma torcida gigante, por uma instituição gigante que está vivendo um momento complicado, e aí é o ponto a se observar. Talvez a necessidade vascaína por uma passagem para as oitavas seja igual ou, ouso dizer, até maior do que a do Clube do Remo. Então a fome, essa necessidade pode ser um complicador. Tecnicamente, está mais dentro da possibilidade para esse que vos fala. Opinião. Cruzeiro, idem. Série B, passando por altos e baixos.
no campeonato mineiro, ganhou do rival, assim como o Vasco, é o jogo da vida, é a rivalidade, mas depois oscila, perde. Então, assim, acho que tecnicamente, tanto Vasco quanto Cruzeiro são cruzamentos possíveis com adversários da mesma divisão que hoje o Remo se encontra. América Mineiro, que muita gente falou. O América Mineiro, eu não vou nem dar uma opinião, eu vou passar uma informação que o Dioguinho falou para nós na nossa live que fizemos com ele na semana passada. Eu perguntei para ele o seguinte: Diogo, qual é o time que taticamente tu achas que o futebol se encaixa melhor ao futebol do Leão? Falou América Mineiro. Acho que esse time faria o jogo ser bom. O estilo de jogo dos dois se encaixa, tanto para a gente quanto para eles. Está lá. Depois daqui desse conteúdo, vai buscar o papo que eu tive com o Dioguinho na live, ele explica melhor. Então, para mim, é isso. A informação é a opinião de um jogador do elenco que olha os jogos. E eu perguntei, tu vê jogo de futebol? Ele falou, vejo, eu adoro ver jogo de futebol. Então, na opinião dele, taticamente, o jogo que encaixa seria o do América Mineiro. Gostaria de falar uma coisa para vocês. Do outro grupo, eu preferia... Tem uma parada bacana, né? Que é tu não precisar cruzar, por exemplo, com o Red Bull Bragantino e Fortaleza, que para mim são mais fortes do que os citados. Assim como alguns citaram o Ceará, e eu discordo, acho que o Ceará está numa outra realidade. O Ceará, tecnicamente, taticamente, está encaixado com o Guardiola. Hoje o Ceará é mais time do que, para mim, os citados, do que o Cruzeiro, do que o Vasco, do que o América e do que o Corinthians. Então, tecnicamente, para mim, há uma disparidade maior. Há uma distância ainda, infelizmente, maior tecnicamente do que geográfica, né? De quilômetros até o Ceará. Então, esse eu excluo. E não vou entrar no papo de Palmeiras, Flamengo e tal. A frase, quem quer passar não escolhe adversário. Escolhe, pai. Escolhe. Escolhe porque senão o Remo não estaria há tanto tempo sem estar nessa fase. Senão qualquer time passaria e seria campeão. Essa fase de Copa do Brasil acabou quando os times de Libertadores, esses times voltaram a disputar. Então aquelas zebras homéricas reduziram quase a zero. Então assim, se puder torcer, né, porque não é uma escolha, é uma torcida, para que o adversário seja mais acessível para o jogo, torça. Torça porque vale a pena. Porque a passagem, a gente vai dizer lá na frente, significa não só financeiramente, como tecnicamente, inclusive para o teu time na Série B. Então isso para mim não vale. Outra coisa que eu li e disse, o Remo tem que jogar o jogo. Tem. Mas o que o Remo, aí é uma opinião do Paulo Gralato, tem que entender. Torcedor, azulino, minha opinião e minha sugestão. Aproveita, curte, que o teu time, depois de tanto tempo, está numa fase aguda da Série B, não, da Copa do Brasil, disputando com grandes times, no nível em que o Remo sempre tinha que estar, o futebol paraense sempre tinha que estar. Agora, entenda, o teu time não tem a responsabilidade, o teu time não tem a obrigação de passar. Não tem, ele não tem. E isso pode ser muito bom. Quando eu digo não tem a responsabilidade, não precisa ficar pilhado pro Remo, mesmo que pegue o América Mineiro, um time que você acha mais acessível. O Remo tem que entender que aquele jogo é muito importante. Porque se você faz um jogo tecnicamente bom, disputa de igual para igual, você cresce. Inclusive, e aí era o que eu ia falar, para a Série B, que já estará em andamento. Os times olharão para o clube do Remo com outro olhar, dizendo, caramba, o Remo tá aí, o Remo voltou. Não há torcida, são 2 jogos. Para o Remo, por um lado, porra, que pena, grana, renda, e também a pressão do fenômeno azul. Por outro lado, caso pegue alguém também, algum time de massa, não terá a torcida lá, contrária. Então os fatores externos importarão muito menos do que importariam. A cancha, gostou? A cancha falará mais alto. Vocês têm um treinador muito sábio, muito experiente. Não imagine que o Bonamigo não vai querer fazer um bom jogo, inclusive para si, para sua carreira. É uma vitrine, o jogo vai passar, vai ser televisionado. Então, assim, acho que vocês têm que querer que o time de vocês jogue o jogo. Passando, celebre como se fosse uma vitória enorme, não um título.
Não passou, analise o jogo, vê o que está acontecendo e o que isso pode acontecer na outra competição, que é a competição mais importante para o Clube do Remo. O que não pode, vocês sabem, né? Não pode vacilar, não pode afrouxar, não pode levar um placar estrondoso, absurdo, contrário. Aí não pode, mas acredito, pela evolução que o Remo vem mostrando, que isso não ocorra. Aqui foram algumas opiniões, aqui foram algumas informações, aqui foram algumas sugestões, se vocês me permitem. Eu quero informar vocês que terá uma live pós-sorteio, óbvio, sorteio às 2 da tarde, a live será à noite. Se você está vendo esse jogo antes do sorteio, sexta-feira à noite tem live para a gente já falar do confronto, do que se espera para esse confronto, quais são as possibilidades, o que pode acontecer. Mas quero que tu deixes aqui o que tu imaginas, o que tu queres que aconteça, o que tu achas que vai acontecer, qual vai ser o adversário que sairá nas bolinhas e que enfrentará o Clube do Remo. Muito bom fazer o conteúdo com o Remo, com o time paraense, nessa fase de Copa do Brasil, porque a gente vai poder falar de futebol paraense num cenário nacional. E isso, vocês não sabem o quanto é bom. Esse da geração Atari estava esperando isso há muito tempo. Aproveitem. Aproveitem o momento do time de vocês. Fiquem de olho, cobrem. Mas aproveitem. Valeu, Copa do Brasil. É aqui. Não é nós que heróis. Tchau.